razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. E os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecendo, e ainda adorar. Quando foi ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Porque eu suportei. E ainda adorar, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou de volta para mais uma live. Eu já agradeço de coração a todos que já estão aí me assistindo, clicando, e aqueles que hão de me ver, me assistir ao longo da assistência dessas lives. Eu vou falar nesta noite sobre Deus e os sentimentos humanos. E a leitura bíblica está na Epístola de Paulo a Filipenses, capítulo 2, ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação ser igual a Deus. É este o texto em que eu vou fundamentar Deus e os sentimentos humanos. Vamos começar questionando sentimentos. O que são? O que é isso, pastor? Os sentimentos são a percepção subjetiva das emoções. A tomada de consciência, o resultado de uma experiência emocional. Elas são moldadas pelas experiências passadas, crenças, memórias, personalidades e pensamentos ligados a uma emoção específica. Interessante que Deus nos fez assim. Deus nos fez criaturas emocionais e por isso experimentamos diversos sentimentos ao longo do dia que podem desencadear reações e influenciar decisões. Além dos sentimentos positivos, que alguns são positivos, outros são negativos, também temos os sentimentos neutros, como a paixão, a surpresa, mas todos são sentimentos e todos nós vivenciamos em algum momento de nossa vida esses sentimentos. São 17 os mais conhecidos sentimentos. Eu vou analisar cada um deles e dizer o que a Bíblia fala sobre cada um deles. Vou começar aqui com número 1, a raiva. A raiva, quem é que nunca teve um momento de raiva? Tem sim. A raiva é um dos sentimentos humanos mais básicos. Ela é comum a todos os seres humanos e é despertada em indivíduos saudáveis quando algum fator externo frustra o alcance de um objetivo. Ela pode ser definida também como uma grande irritação ou aversão a alguém ou a algo e pode desencadear a pretensão de causar dano a esse algo ou a esse alguém. Quem pode levantar o dedo que nunca foi atingido pela raiva? Agora, o que a Bíblia diz no capítulo 12, verso 19 de Romanos? Está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quase sempre quando nós temos raiva, concomitantemente com a raiva, nos vem a vontade de vingança. A gente quer descontar, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, esquecemos, perdemos o bom senso. Mas vamos seguir o que a palavra de Deus nos manda. Não vos vingueis a vós mesmos. Dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Não se esqueça que cada coisa que cada alguém faz vai prestar conta diante de Deus. Nem você pedir. É simultânea, é automática a consequência que todos nós teremos depois de uma semeadura. A segunda coisa é a hostilidade. Hostilidade é uma particularidade de quem é hostil, ou hostil, que age com agressividade e oposição perante alguma situação ou pessoa, que está ressentida, indignada com algo ou alguém. Agir com hostilidade é ter uma atitude arrogante e rude em relação a uma determinada pessoa, opondo-se totalmente a ela. Uma pessoa que age com hostilidade é considerada grosseira e costuma colecionar inimigos e não consegue manter uma boa figura de simpatia. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que são assim, agressivas, na fala. Até dando testemunho nas igrejas, eu já verifiquei muito assim. Teve um que falou num culto, o pastor deu a oportunidade para ele, e ele leu a parábola do filho pródigo, depois colocou a mão na cintura e disse: eu tinha uma raiva
com as coisas que eu leio aqui na Bíblia. Vê este pai besta, que o filho pede a herança e ele feito um besta vai dar a herança. Tá vendo? Então essa agressividade, às vezes no testemunho, às vezes na pregação, são sentimentos. E aí? Agora, o que é que a Bíblia fala sobre hostilidade? A Bíblia cita versículos sobre a hostilidade em Hebreus 12, verso 3, o tempo não dá para ler. Jó 17, verso 2, Levíticos 26, 27 a 28, Osés 9, 7 e Isaías 11, 13. Eu vou ler só Hebreus 12, verso 3. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. A que se refere a Jesus, que suportou. Ele também era homem. Ele também teve sentimentos. O capítulo 1 de João diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito foi feito. E o verso 14 acrescenta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, foi Jesus que suportou essa agressividade. Então, tenha cuidado, meu irmão. A terceira coisa aqui é tristeza. Tristeza é uma das emoções primárias do ser humano. Quem é que nunca ficou triste, meus assistentes? Estar triste é caracterizado por ter baixa autoestima, sentimento de solidão, culpa, cansaço, angústia ou dor moral. Sensações contrárias às da alegria. A pessoa demonstra esse sentimento através de palavras, de choro, isolamento, entre outros tipos de atitude. Ela pode ser a resposta para eventos desagradáveis, decepções, morte de alguém próximo, ou quem sabe uma separação. Quem é que nunca ficou triste? Quem é que nunca enfrentou esse elemento tão terrível, desse sentimento chamado tristeza? O que diz a Bíblia? Na Bíblia há vários versículos que mencionam a tristeza, como Eclesiastes 7, verso 3, Salmos 116, verso 3 a 7, Isaías 6, verso 1 a 3, 61, verso 3, e Salmos 34, 18. Eu vou ler só Eclesiastes 7, verso 3. Diz assim: a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Ó, o lado bom da tristeza. Será? Você entende assim? O quarto sentimento aqui é o medo. O medo também é considerado um sentimento primário. É uma reação emocional, um estado de alerta, uma situação real ou supostamente ameaçadora. Por um lado, é um sentimento positivo que funciona como a defesa da pessoa ante situações perigosas. Por outro lado, é um sentimento negativo, porque limita as atividades da pessoa. A ansiedade é um medo ligeiro e vago, e o terror e o pânico são exagerações do medo. E cuidado, porque esse medo pode se degenerar, virar fobia. Aí a coisa fica feia. Mas o que é que a Bíblia diz, pastor Isaías? Salmos 56, verso 3. Lamentações 3, verso 57. Isaías 41, 10. E Salmos 27, verso 1, que eu vou ler agora. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? A quinta palavra, o quinto sentimento é frustração. Quem nunca ficou frustrado? Todos, não é? Nós somos elementos emocionais ou emotivos. A frustração ocorre quando a pessoa tem uma expectativa que não é correspondida na realidade. É o desgosto por ter acreditado que algo poderia ser melhor do que foi. Ela supõe, pois, a criação prévia de expectativas, seja em relação a pessoas, coisas, projetos ou até em relação a si próprio.
Eu quero até chamar a atenção das igrejas. Olha uma hora que acontece muito essa expectativa que pode ser verdadeiras ou pode ser falsas. Eu pastorei uma igreja que na hora que estava descendo do púlpito, a posse de novo pastor, uma pessoa me encontrou, pegou na minha mão, me saudou e disse: pastor, me perdoe, porque quando eu cheguei aqui, eu não vi o Senhor com bons olhos. Eu tive uma ideia muito ruim do Senhor, mas eu sei que eu perdi. Agora eu perdi mesmo de tudo. Tá vendo, gente? Isso acontece porque na hora que o pastor chega, as pessoas fazem uma expectativa. E nem sempre essa expectativa que a gente faz dá certo. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia contém versículos sobre essa frustração que a gente às vezes consegue ter. Aí vem 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, Eclesiastes 1 e 18, Salmo 34, verso 5, e 2 Coríntios 4, 8 e 9, que eu vou ler para vocês. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha como Paulo ele entende perfeitamente esses sentimentos como marca indelével da criatura humana. O sexto sentido aí é a aversão. A aversão é um sentimento secundário, isto é, que tem origem em outros sentimentos. É caracterizado por uma repulsa, nojo, asco ou repugnância a algo considerado como errado, negativo ou mal. A aversão provoca o afastamento das coisas ou pessoas que transmitem esse sentimento. Aversão. Quem pode levantar o dedo que nunca foi envolvido por uma aversão? O que a Bíblia diz, pastor? 2 Samuel 13, verso 15, diz assim: depois Amnon sentiu por ela grande aversão. O amor era a aversão que sentiu por ela do que maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Amnon foi aquele que estrupou a própria irmã. Você está aí o texto em 2 Samuel 13. Ela fez simulou aquele amor, aquele carinho, e até pediu ao seu pai, o rei Davi, que mandasse aquela moça, aquela filha, cuidar dele. E ele a estrupou. E depois olha o que aconteceu. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Olha que coisa terrível. A aversão superou aqui o amor. Eu acredito que esse amor que Amnon teve por ela não foi amor verdadeiro. Daí a pouco eu vou falar sobre ele. Foi paixão. Porque a paixão, segundo o Antônio Gilberto, é como o pirulito. Começa no doce e termina sempre no palito. O sétimo sentido aqui é a alegria. A alegria é um sentimento prazeroso, geralmente de curta duração, que produz sensação de bem-estar. As pessoas permanentemente alegres são simpáticas, otimistas e têm constante bom temor. Como sentimento passageiro, esse sentimento vem de situações favoráveis que a pessoa experimenta e pode se mostrar por meio de sorrisos. A alegria de uma pessoa pode contagiar outras. Graças a Deus que temos pessoas assim, alegres, que elas chegam no ambiente e logo alegram o ambiente. O que é que a Bíblia fala sobre essa alegria, pastor? Filipenses 4:4, João 15, verso 11, o Salmo 28, verso 7, que eu quero ler. Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Quando você está bem com Deus, você é alegre. Preste atenção nisso aqui, viu? O oitavo sentido aqui é o afeto. O afeto é um sentimento
terno de afeição é experimentado em diferentes graus de complexidade, com amizade, amor, paixão, olha, que mistura. Por ser reconhecido nas relações maternais, paternais, fraternais, filiais e românticas. Ou seja, maternais, mãe com filhos, paternais, pai com os filhos, fraternais, irmãos com irmãos, e filiais, filho com filhos, e ainda românticos, quando se trata de duas pessoas que podem ser do mesmo sexo ou sexo oposto. Esse afeto é um traço do amor. A pessoa pode se sentir estimulada a se aproximar do seu objeto de desejo, expressar esse sentimento por meio de gesto. Cuidado para que essa manifestação de gesto não seja via sexo ou influenciada pelo sexo. Agora, o que diz a Bíblia, pastor? Eu tenho vários textos: Romanos 1:31, Ruth 1:14-18, Salmos 119, versos 47 e 48, e Filipenses 1:8, que eu quero ler. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo era um apóstolo muito emotivo, olha como ele fala aqui para a igreja de Filipos. O nono sentimento aqui é a confiança. Confiança também faz parte da lista de sentimentos secundários. Ela é a crença do que algo não falhará, de que é bem feito ou forte, isso o suficiente para cumprir sua função. É o sentimento de segurança que uma pessoa sente em relação a outra, ou a si mesma, ou por algo. Pode ser positiva, por ajudar uma pessoa, ou seguir em frente, mas também pode ser ruim, já que ter confiança demais em si mesmo, ou em outras pessoas, é perigoso, porque a pessoa pode se colocar em alguma situação de risco. Cuidado, viu, amado irmão? A confiança, saiba em quem você vai confiar. Agora, o que a Bíblia diz, pastor? Hebreus 13, verso 6, Provérbios 16, verso 3, Jeremias 17, verso 7 e 8, que é a leitura que eu vou fazer. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. O 10º sentimento aqui é o ciúme. Às vezes aparecem ciúmes no plural. Os ciúmes é um sentimento natural do ser humano, mas dependendo do caso pode estar em nível exagerado, causando um ciúme patológico. Cuidado, todos nós temos ciúmes, ainda que você acha que não. Ele tem a sua origem na falta de confiança na pessoa amada, e vem da sentença de achar que a pessoa pode se apaixonar por outra. No entanto, o ciúme pode se manifestar também fora das relações amorosas, como relação a situações de fatos. A Bíblia fala sobre 2 tipos de ciúmes. O ciúme pode ser positivo, quando é sinônimo de zelo. Deus, às vezes, é descrito como tendo ciúme de seu povo, quando se desvia dele. Isso acontece porque ele tem zelo por nós e pela aliança que fez por nós. Você pode ler isso em Deuteronômio 32, 16, 18. O segundo tipo de ciúme é muito ruim. E Gálatas 5, verso 19 a 21, ele fala sobre isso aí. Esse ciúme aqui vem da desconfiança e é sinônimo de inveja. A pessoa que sente esse tipo de ciúmes se torna possessiva e perde o equilíbrio em seus relacionamentos. Por exemplo, quando uma pessoa tem ciúmes da amizade que o seu amigo tem com outra pessoa, esse ciúme estraga o relacionamento. Olha, é outra coisa, vamos ter cuidado com o ciúme, porque eu conheci uma pessoa, e ela muito ciumenta, era casada, quando ela tinha ciúmes, ela tinha até desarranjo intestinal. Tal era
a força com que esses ciúmes afetavam o seu sentimento. O que é que a Bíblia fala, pastor, sobre os ciúmes? Provérbios 6, 34. Diz assim: pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Você que é casado, você que é casada, vigia, viu? O ciúme aqui, ó. A palavra de Deus tem poder, tem força. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. A 11º sentimento é o amor. O amor é o afeto que sentimos por outro, que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa, coisa ou animal. O uso do vocábulo, contudo, tem também outros significados na filosofia, na religião e nas ciências humanas. O que estimula esse sentimento é a imagem, o objeto, a imagem criada, e nem sempre é algo real, pois a imagem criada é influenciada pelo que a pessoa quer acreditar, e isso é muito subjetivo. A pessoa quer acreditar. Por isso que tem casos que a moça está gostando de um rapaz ou vice-versa, e os pais chamam-lhe a atenção, que estão vendo que não vai dar certo, mas a pessoa já criou uma imagem, fez uma expectativa, criou um amor que é muito subjetivo. E às vezes esse tipo de amor tem um fim trágico. Agora o que a Bíblia diz, pastor? Eu tenho aqui Cantares 8, verso 7, Colossenses 3, verso 14, 1 João 4, verso 8, 1 João 4, 19 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 a 7. Eu vou ler. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você diz que ama e está longe dessas coisas que Paulo falou aqui, meus sentimentos, você não ama. E você quer conhecer o que é a paixão? Você lê esse capítulo 3, 13, que é o poema do amor, e entenda tudo o contrário. Por exemplo, o amor é paciente, a paixão é impaciente. O amor é bondoso, a paixão não. Entendeu? Isso é importante, que nós tenhamos a segurança de que realmente amamos. Que você ama seu marido, você não vai ficar pensando besteira dele. Se você ama a sua esposa, você não vai ficar pensando besteira da sua esposa. Isso chama-se amor. Incrível, né? O 12º sentimento que tem aí é a compaixão. A compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. A paixão, a pessoa que se coloca no lugar da outra que está sofrendo e sente pena por ela. Suscita um sentimento altruísta de ajuda. Pode ser relacionada a alguém conhecido, de família, amigos ou a um desconhecido no meio da rua sofrendo, fazendo-se sentir triste por ela. Isso pode acontecer porque é um sentimento muito nobre, a compaixão, e todos nós poderemos estar em algum momento imbuído dessa compaixão. E cuidado, porque às vezes a mulher tem essa compaixão, mas já não quer, ou vice-versa. Então vamos ter cuidado para que permitamos que esse sentimento tenha evidência na nossa vida, porque faz bem, até para abençoar outrem. Agora, o que é que diz a Bíblia? 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, 1 Pedro 3, 8, Lamentações 3, 22 e 23, e Efésios 4, 32, que eu vou ler. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Meu Deus do céu.
Isso aqui é um mandamento difícil, gente. Porque, ó, como Deus nos perdoou, e quase sempre nós não conseguimos atingir essa prática, esse objetivo de Deus, ou divino. Vamos pedir ao Senhor misericórdia, senão... O 13º sentimento aqui é a empatia. Empatia é a capacidade psicológica de sentir o que está sentindo a outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É se colocar no lugar do outro. De certa forma, esse sentimento parece derivado da compaixão. Enquanto a compaixão pressupõe sofrer junto, a empatia é um sentimento mais amplo. Porque, se possível, tem empatia tanto em situações de dor como de alegria. Enquanto a compaixão ela é temporária, é particular, porque você vai apenas atender as carências. No caso da empatia, você vai atender em todo sentido. Vai estar presente não só na necessidade, como também na alegria. Uma pessoa narcisista tem pouco ou nenhuma capacidade empática. Empatia, ó, cuidado que tem 3 palavras nessa ordem. Empatia, simpatia e antipatia. O que é que você tem pelos os seus irmãos, os seus semelhantes? Empatia, antipatia. Antipatia empurra as pessoas, afasta as pessoas. A simpatia atrai. E na empatia a gente tem o desejo de vestir a camisa, de sentir o mesmo que a pessoa está sentindo. Daí foi que surgiu a intercessão. Interceder é se colocar entre Deus e aquela pessoa, como fez Moisés em relação ao povo de Israel. O que diz a Bíblia, pastor? A Bíblia menciona a empatia em vários versículos. Eu peguei apenas alguns, como a parábola do bom samaritano, em passagens que relatam a compaixão de Jesus. Você conhece a história do bom samaritano, não é? Está no capítulo 10 de Lucas, depois você vai ler. Em Mateus 9,36, Jesus se compadece das multidões que estavam aflitas. E em Lucas 7, verso 11 a 16, Jesus se solidariza com a dor de uma viúva que estava prestes a enterrar seu filho e ressuscita o jovem. Em João 11, 33 e 35, Jesus chora pela dor de Maria e Marta e outras pessoas que estavam de luto. Está vendo? Isso aqui chama simpatia. E a gente precisa ter esse sentimento. Ou, aliás, não é ter, porque você já tem. Permitir que ele entre em evidência na sua vida. O 14º sentimento aqui é surpresa. Surpresa também é sentimento? É sim. A surpresa também é um sentimento básico. A surpresa é a reação a algo que acontece de modo inesperado. Seja isso algo positivo ou negativo. Assim pode-se expressá-la através de impulsos nervosos vindo da adrenalina, do sangue, ou ela pode causar um ataque cardíaco. Uma emoção muito forte, surpresa, pode causar um ataque cardíaco, pois o ritmo cardíaco aumenta e é muito. Eu não esqueci que um cidadão morreu enquanto assistia o jogo da seleção brasileira. Ele ficou tão emocionado. Uma surpresa que ele achou. Ele acreditava que não ia acontecer. E ele acabou dando um tiripaque e morreu. O que a Bíblia fala, pastor, sobre a surpresa? João 5,20 diz assim: pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês. É um propósito de Deus nos causar essa admiração, nos trazer coisa que venha provocar nossa admiração. Ele mostrará obras ainda maiores do que estas. E Mateus 8, 26 e 27 diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ainda no capítulo 2, verso 1 a 4 de Atos, o próprio Pentecostes foi um ato de surpresa para o povo. Olha o que diz aqui: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, num só lugar. De repente,
Olha a circunstância da surpresa. De repente, veio do céu um som veemente, com vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E que Deus possa fazer essas surpresas para nós. Hoje estamos precisando dos nossos cultos para que haja um avivamento espiritual em nossas vidas. A 15ª palavra, o 15º sentimento aqui é a esperança. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Você lembra que aqui no sertão o pessoal diz assim, a esperança é a única que morre. Então, ter esperança é acreditar em tudo que tudo vai dar certo, que as metas vão ser alcançadas e que as coisas vão melhorar. Assim, quando a esperança é voltada para a própria pessoa, ela acredita que é capaz e vai conseguir enfrentar e vencer as dificuldades. Aí tem o foco, né? O que é que a Bíblia diz, pastor? Eu tenho aqui vários textos, vou ler. O Salmo 72, verso 5, diz assim, ó minha alma, espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E Romanos 15, verso 13, fala assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. 1 Pedro 1, 21, ainda lemos assim, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Graças a Deus pela esperança com que todos nós somos imbuídos. O 16º sentido aqui é a paixão. A paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por uma pessoa, objeto ou tema. Você vai se apaixonar não é só por uma pessoa, por um objeto, por um tema, por uma prática. O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, uma causa ou uma atividade. A pessoa apaixonada é capaz de alterar aspecto do seu comportamento e pensamento e passar a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Vamos ter cuidado porque aqui a paixão modifica. Digamos, uma mulher que está apaixonada por outro homem, que não é o seu esposo, ela começa a se arrumar. Ela começa a se tratar melhor. Claro que toda regra tem exceção. Não quero dizer que todas as mulheres que se arrumam aqui, mas geralmente, porque a paixão faz isso. Aquilo que ela não fazia para o esposo, ela está fazendo para o outro, ou vice-versa. Entendeu bem? Então, vamos ter cuidado, porque a paixão tem essa força, rolar o aminão mais acima que eu falei com vocês. E citei um pensamento de Antônio Gilberto, de saudosa memória, que ele disse que a paixão é semelhante ao pirulito. Começa no doce e termina sempre no palito. O que é que a Bíblia diz sobre a paixão, pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência aqui é desejo da carne. A gente fala concupiscência, mas é concupiscência. É o desejo da carne. E a paixão, ela centraliza na carne. A paixão não vê os elementos psicológicos da pessoa, não. Vê a carne. É o corpo. Está centralizado no corpo. Vamos ter cuidado. E aí, Gálatas 5, 24, também temos uma palavra. Diz, por isso Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o seu uso natural no contrário da natureza. E ainda 1 Coríntios 13, verso 1 a 8, eu já li acima, é o poema do amor. Você vai poder ler aqueles versículos todos, e o que for dito sobre o amor, o contrário é paixão. A outra palavra, ou o último sentimento comum que todos nós temos, é o nojo. Já pensou se não fosse o nojo, meus irmãos, meus queridos assistentes? Como nós viveríamos dentro de tanta coisa nojenta? Bom, o nojo é uma emoção básica do ser humano. É uma reação reativa que se manifesta no corpo e é caracterizada por repulsa, afastamento, associado com evitação e distanciamento do estímulo. Ó, meu Deus, aquela coisa fedorenta, aquela coisa podre. Gente, graças a Deus que Deus nos deu esse sentimento nojo. Senão, como que nós viveríamos num mundo tão nojento, tão sujo, tão porco? Agora, o que é que diz a Bíblia, pastor? Ezequiel 36, 31, está escrito assim, ó. Então, vos lembrareis dos vossos caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades, das vossas abominações. E o Salmo 119, verso 158 diz assim, vejo esses traidores e sinto nojo, porque não obedecem à sua palavra. E Jó 19, 7 diz, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Então você pode ver que nojo não é só no sentido de elementos putrefatos ou podres, não. Também de pessoas. Jó sofreu essa desdita dos seus familiares, ter nojo dele. Realmente, também Jó estava no leito, na cinza, todo podre. E o seu corpo estava tão degenerado que ele não podia, as suas unhas estavam tão podres que ele tinha que usar um caco de telha para se coçar. E, logicamente, exibindo um mau cheiro. Aí a mulher não suportou. E os amigos ficaram ali 3 dias, 3 noites, 7 dias, 7 noites, 3 amigos, jogando terra para cima e ficaram tudo perturbados, que quando abriram a boca, eu vou dizer, não, só pode ser pecado. Você pode ter pecado, porque não é possível que um homem junto com você, que eram os olhos dos cegos, era o pai dos órfãos, era o amparo das viúvas, está assim. Ó, mas é um sentimento, gente. O nojo é um sentimento. Agora, gente, depois de terminar citando esses 17 sentimentos que caracterizam a todos nós como emocionais, pessoas emotivas, vamos perguntar aqui, Deus tem sentimentos? E aí? O que é que você acha? Deus tem sentimento? Será que tem? Vamos ver isso daqui a pouco. Qual é a sua resposta? Sim ou não? Repita a pergunta. Deus tem sentimentos? Sim ou não? Eu respondo que sim. O nosso Deus tem sentimentos. Por que eu afirmo isso? Porque fomos criados à imagem e semelhança dele, não é isso? Você concorda comigo? Em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se temos sentimentos, é porque isso foi algo projetado por Deus. Ele também tem. Ele também sente quando o abandonamos, Jeremias 2:32. Ele sente quando estamos se esfriando e se afastando dele, Jeremias 2:5.
Ele sente quando nós nos esquecemos completamente dele, indo em direção ao mundo, Jeremias 2,32. Ele sente amor por nós, Jeremias 31,3. Ele sente ciúmes, Salmo 79, verso 5. Ele também se sente feliz quando agradamos a sua vontade, fazemos a sua vontade, Romanos 8,8 e João 8,29. Ele se sente feliz quando a sua palavra se cumpre fielmente em nós, na terra. Ao longo de toda a Bíblia podemos ver essas ações de Deus, manifestando que Ele também é um Deus sentimental. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para toda sempre. Já cansados dos meus braços, prosseguir é tão ruim. Longo é o caminho e não sei qual é seu fim. Para terminar, Ao chegar eu tenho aqui a fazer algumas reflexões com vocês. E a primeira é dizer, os sentimentos fazem parte do ser humano desde que nasce. Deus nos fez assim. E por isso somos seres sensoriais. E podemos perceber o mundo através dos diferentes órgãos de sentido. Não é? Nada de estranho. Deus nos fez assim, não foi o diabo não. Uma vez a mãe pediu, pastor, ore por mim para expulsar de mim esse sentimento. Eu falei, não, irmã, se eu expulsar de você, você morre. Ele quer que você tenha esse sentimento. A segunda coisa que eu tenho para a conclusão, Deus nos conhece com esses sentimentos e os considera, mesmo quando são sentimentos ruins. O Salmo 103, verso 14, fala assim, ó, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Ezequiel 34, verso 31 diz assim, vós, pois, ovelhas minhas, ovelha do meu pasto, homens sois. Eu grifei aqui, ó, homens sois, porém, conjunção adversativa que intervém aí uma situação nova. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Isso aqui, irmãos, é um alento para todos nós. Em terceiro lugar, não existe uma fórmula que faça nos livrar desses sentimentos. Precisamos aprender a lidar com eles. Eles fazem parte de nosso ser. Somos seres emocionais. Você não pode ficar fora deles. A psicologia nos fala de educação emocional. É o que você precisa fazer. É aprender. É buscar um tratamento para você ter essa educação emocional. O que é isso, pastor? A educação emocional é uma abordagem pedagógica que ajuda as pessoas a reconhecerem, compreenderem e gerir as suas próprias emoções e as dos outros. Quando eu aprendo a administrar os meus sentimentos, eles não vão me dominar. Eu serei um administrador, serei um gerente, eu vou gerenciar. Tenha cuidado. Esse linguajar de educação emocional, na psicologia, na psicanálise, mas Paulo chama de temperança. Essa educação, repito, Paulo chama de temperança, que significa ter moderação, equilíbrio, parcimônia em suas atitudes. A palavra temperança vem do latim temperantia, guardar o equilíbrio. É papel meu e seu. Precisamos nos educar. Aí sim, esses 17 sentimentos ficarão debaixo do controle. Você e eu poderemos controlá-los. E em quarto lugar, os sentimentos geram emoções. Os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa. Os sentimentos só você tem acesso. Mas ela gera emoções que todos podem perceber. Então, gente, diante dessas 4 observações finais, eu sugiro a você 3 coisas. Primeiro, procure se conhecer. O autoconhecimento nos ajuda a gerir os nossos sentimentos. E poderemos saber quando usá-los. Se você não se conhece, não vai conseguir nunca superar, nunca vai conseguir gerir, nunca vai
controlar os seus sentimentos. Segundo, pense muito antes de dar vazão ou atender qualquer sentimento. Aí, qual é? O que você quer fazer, pastor? Pergunte, a minha atitude será boa para o meu semelhante? Sua atitude será boa para você? Para outra parte? Ela vai construir ou destruir? E Paulo, escrevendo a Coríntios, a primeira carta 8,13, diz: por isso, olha a circunstância gramatical e frasal. Por isso, por essa razão, por conta dessa situação, se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos muito pensar, gente, antes de dar vazão, de atender aos seus instintos, aos seus sentimentos. Que se eles vão machucar o seu semelhante, machucar a sua esposa, machucar o seu esposo, machucar o seu pastor, machucar a sua ovelha, machucar o seu chefe, ou o seu empregado, não é bom você fazer. Em terceiro lugar, recorra à misericórdia de quem te conhece do jeitinho que você é, Deus. Ninguém conhece você como Deus. Ele conhece você mais do que você mesmo, ou você mesma. Recorra a essa misericórdia de Deus. E em Lucas 18,13 tem um texto que eu quero. O publicano ou cobrador de impostos diz: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Olha que coisa, é isso que nós precisamos fazer. Tem misericórdia de mim, Deus, porque sou pecador. O verso 14 acrescenta: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Jesus contou esse caso dos dois que subiram ao templo, que representam o grupo de pessoas que vão para a igreja. Não é à toa que na vida de Jesus está dividido em dois grupos. Um grupo que vai, como aquele fariseu: obrigado, Deus, porque eu não sou igual a esses homens, igual a esse. Não, tem gente assim, que vai para a igreja e não sente nada. Mas se você conseguir fazer essas três coisas, você terá vencido todos os perigos que te ameaçam com seus sentimentos. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe. Eu vou orar por você nesse instante, para que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa te ajudar, você que está me assistindo aí, ou vai me assistir depois pelo vídeo que vai ficar gravado aí. Vamos orar. Pai Celestial, temos visto aqui, Senhor, que tudo que somos, assim, em termos de sentimentos, foste Tu que assim fizeste. Tu nos fizeste cópia tua, pois Tu disseste: façamos o homem conforme a nossa semelhança, e usando o verbo aí, fazer no plural, pronome no plural, se refere a Tu, a Jesus e o Espírito Santo. Então, Deus, seja conosco, nos ajude, que possamos, Senhor, administrar, possamos aprender a educação emocional, possamos ter temperança, que é fruto do Espírito, para lidar com nossos próprios sentimentos, a fim de que não venhamos machucar aqueles que dependem de nossa existência, que dependem, Senhor, da ação de nossos sentimentos. É tudo isso que eu peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço de coração sua assistência e até a próxima, tá bom? Deus abençoe a todos. A paz e boa noite para todos.